Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Introdutório à Linguagem C, da Monitoria de Algoritmo de Programação da UFS. Eu me chamo Manuel Antônio e hoje vou falar sobre algoritmo de ordenação, mais especificamente sobre Bubble Sort, também conhecido como ordenação por bolha ou flutuação. E como esse vídeo seria dividido? Bem, esse vídeo, de modo geral, será dividido nos seguintes tópicos, sendo eles introdução ao Bubble Sort em si, o funcionamento do algoritmo, como se dá as passagens e trocas, os critérios de parada para a finalização desse algoritmo e a complexidade de tempo, além de sua eficiência e onde é mais utilizado. Começando pela introdução. Bem, antes de explicar o algoritmo em si, precisamos responder duas perguntas importantes, sendo elas o porquê devemos aprender o Bubble Sort e por que ele se chama Bubble Sort. Bem, respondendo à primeira pergunta, devemos aprender o Bubble Sort pela sua simplicidade e legibilidade, e sobretudo para obter uma compreensão dos conceitos básicos de ordenação, além de desenvolver habilidade de programação e estabelecer uma base sólida, antes de explorar qualquer outro algoritmo mais avançado, como Merge e Quicksort. Além disso, conhecer as limitações do Bubble Sort ajuda a escolher o uso dele em situações mais adequadas do que outros algoritmos. Ademais, respondendo agora à segunda pergunta, o Bubble Sort recebe o nome de Bubble, bolha em inglês, por causa do comportamento dos elementos durante o processo de ordenação. Ou seja, à medida que o algoritmo percorre a lista, comparando pares de elementos adjacentes e realizando trocas quando necessário, os elementos de maneira gradual vão flutuando em direção às suas posições corretas, assim como as bolhas em um líquido sobem à superfície, ou seja, uma analogia para facilitar o aprendizado. Nesse caso mais específico, no uso do Bubble Sort, acontece que ou os maiores ou menores elementos vão ao fim ou ao início da lista, ou vetor. E isso vai acontecendo. Por exemplo, na primeira interação, o maior ou menor elemento vai para o fim. E na segunda, ou o segundo menor ou o segundo maior vai para a penúltima posição. E assim de maneira sucessiva, até que a lista esteja totalmente ordenada. Falando agora sobre o funcionamento do Bubble Sort. Bem, de modo geral, o Bubble Sort funciona comparando pares de elementos adjacentes e trocando os de posição se estiverem fora de ordem. E esse processo se repete várias vezes até que a lista esteja completamente ordenada. Em um dos próximos slides, veremos como ocorre o processo de ordenação em um vetor. Ou seja, iremos mostrar interação a interação de uma pequena lista ou vetor e como se dá essas trocas, até que a lista esteja totalmente ordenada. Também veremos como se dá a construção desse algoritmo em código na linguagem C. Respondendo à pergunta sobre passagens e trocas. Bem, em relação às interações sobre esse vetor, não podemos definir uma quantidade fixa, pois isso irá depender do tamanho do vetor, o array que está sendo manipulado. E isso pode, normalmente, interar no laço de repetição de 0 ao tamanho do vetor menos 1. Já em relação às suas trocas, podemos definir de duas maneiras diferentes, se o vetor está sendo ordenado de maneira crescente ou decrescente. Olhando de maneira que está sendo ordenado de maneira crescente, ele irá comparar de 2 em 2 elementos e verificar. Se o primeiro for maior do que o segundo, ele irá fazer a troca de posições entre esses elementos. E assim de maneira sucessiva, até que o vetor esteja completamente ordenado. Falando agora sobre critério de parada. Fazendo outra pergunta relevante, qual é o critério para que a execução desse algoritmo se encerre ou finalize? Bem, há duas possibilidades, sendo a primeira a execução se encerrando após n-1 interações do loop, assim como já foi dito anteriormente. E, em casos melhores, ele analisaria se não houve trocas em execução dos laços de repetição, o que indicaria que o vetor já está ordenado de maneira adequada. Em outras palavras, ele apenas analisa para ver se não precisa fazer mais nenhuma troca. E se isso sim for verdade, ele irá encerrar para tornar mais eficiente o algoritmo. Complexidade de tempo. Bem, temos que o Bubble Sort possui uma complexidade de tempo de O de n ao quadrado, no pior e no médio caso. O que significa que o tempo de execução aumenta de maneira quadrática com o tamanho da lista. E isso ocorre porque são necessárias duas interações aninhadas para percorrer a lista, sendo uma para percorrer os elementos da lista e outra para comparar e trocar os pares de elementos adjacentes, caso necessário. Também possui uma complexidade de O de n no seu melhor caso. Ademais, essa abordagem resulta em um número considerável de comparações e trocas, mesmo em listas já parcialmente ordenadas. Portanto, em comparação com outros algoritmos mais avançados, como é o caso do Merge Sort, Quicksort ou Heap Sort, o Bubble tem sua eficiência reduzida, especialmente para conjuntos de dados maiores. Logo, é recomendável utilizar esses algoritmos mais eficientes quando a otimização do tempo de execução é uma prioridade. Porém, quando queremos priorizar o entendimento ou o ensino, é preferível começar com o Bubble Sort, pela sua simplicidade e legibilidade de código. Agora com mais duas perguntas. Qual a sua eficiência e onde utilizamos esse algoritmo?
Respondendo à primeira pergunta, a eficiência do Bubble Sort deixa a desejar tanto em listas pequenas quanto em listas maiores, se compararmos com outros algoritmos de ordenação. Já partindo para a segunda pergunta, esse algoritmo costuma ser utilizado para fins didáticos, ou seja, para ensinar sobre ordenação para estudantes. Isso acontece majoritariamente pela sua estrutura simples e clara. Vamos falar agora sobre o algoritmo em si. No código ao lado, a função Bubble Sort implementa o algoritmo Bubble Sort e recebe como argumentos uma array e o número de elementos do mesmo array. E em seguida, dois loops são usados para percorrer essa array, sendo que a cada iteração compara-se o elemento atual, array em J, com o próximo elemento, no caso, array de J mais 1. E no caso de o elemento atual for maior que o próximo elemento, eles são trocados de posição, o que chamamos de swap. E isso é feito no máximo n-1 vezes, como já foi dito anteriormente. E no mínimo uma vez, sendo que no caso de ser uma vez, o vetor já esteja ordenado. Vale lembrar que n é o tamanho do vetor. Falando agora sobre a representação visual. Aqui iremos ilustrar como se dá as passagens e trocas nesse vetor com 3 elementos. Primeiro, temos o vetor com os elementos 7, 6 e 4 nessa ordem. A primeira interação, ele irá comparar o elemento 7 com o 6. Ele irá perguntar, o 7 é maior do que o 6? A resposta é sim. Nesse caso, ele irá trocar a posição desses elementos. Na próxima interação, ele irá comparar o 7 com o 4. E irá perguntar, o 7 é maior do que o 4? No caso, sim. Então, irá fazer a troca novamente. Observe que agora o 7 está na sua posição exata no vetor. Agora, basta compararmos se o 6 é maior do que o 4. Como a resposta é sim, ele irá fazer essa troca. Ao final, teremos o vetor ordenado, 4, 6, 7. Pois bem, pessoal, o vídeo termina por aqui, e essas foram as referências utilizadas para a produção desse material.